Saudamos a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Assente glorificando o Senhor. Pode tomar o seu assento. Nesta manhã nós estamos felizes com Jesus por estarmos aqui nessa oportunidade. Renan, essa família, Jéssica, Renan, nós ainda conhecemos aqui quando éramos a CCA aqui, né? E aí a igreja passou por uma transformação radical. E até novos membros tem aqui, olha que coisa linda, né? Novos irmãos trabalhando para o Senhor. E é um amigo muito estimado, já éramos para estar aqui com os irmãos há muito tempo. Porém, como que era difícil a correria, tudo lá na nossa igreja, irmãos, a nossa igreja lá também é pequenininha, igual aqui também. O Renan já foi lá, a Jéssica também já foi lá, é pequena. E eu fico feliz de ver o crescimento da obra de Deus. Também quero aqui. Você que está online também, né? Nós temos os internautas aí online. Irmãos, eu sempre digo que hoje a internet, ela é um mundo de pregação também. Ela é uma outra igreja. Então, ao mesmo tempo que temos uma igreja aqui, temos uma outra igreja também assistindo, adorando, pregando. E eu sempre falo para os irmãos que têm redes sociais, vai lá, comente, dá o like, né? E é muito importante isso para o ministério também. Quero te convidar para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. O Renan, ele é muito corajoso em nos convidar para pregar a palavra de Deus. Porque eu falei para ele, assim, não, vai lá, vai uma palavra de fogo. Revela o CPF. Revela o CPF. Né? Um peso profundo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou desse. Mas eu sou daquele que vai trazer uma palavra de Deus no seu coração. Entendendo e meditando na palavra de Deus. Porque, irmãos, doido, você encontra tudo quanto é lugar. Você encontra. Falando sério. Doido que faz você fazer pirulicóptero na igreja. Os ventiladores aqui é assim, é baixinho, mas a gente fica lá na igreja, tem até ar-condicionado aqui, eu digo assim que tem lugares que você vai que até pendurar nas colunas da igreja estão fazendo agora. Aí você pergunta para o irmão, qual foi a palavra que foi pregada? Ele não sabe dizer. O que foi cantado? Ele não sabe também dizer. E o culto a Deus, ele é um culto de forma racional. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos ao Senhor, que é o nosso culto racional. Então, o culto racional é aquele culto que nós entramos na presença do Senhor, adoramos. Eu cheguei um pouquinho atrasado e estacionando aqui no carro, já ouvi a voz dos irmãos entoando louvores a Deus de uma forma sábia, de uma forma inteligente, de uma forma da qual você fala, Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro, muito obrigado pela vida da qual o Senhor tem me dado, obrigado por o Senhor permitir mais uma vez eu estar na presença do Senhor. Eu costumo dizer que, irmãos, não é todos que estão aqui. Não é todos. Nós, em 2020, atravessamos uma pandemia. Lembra da pandemia? E aquele medo pairando, né? Até para você comprar um pão na padaria, tinha medo. E é tudo, né? E olha você aqui. Quantos desceram à sepultura? Quantos não tinham esse ar aí, menina, que nós estamos respirando? Não tinha. E não tinha nem balão de oxigênio para trazer vida, mas o Senhor te guardou, o Senhor guardou a tua casa, o Senhor guardou a tua vida, e você está aqui glorificando o santo nome do Senhor. E nesta manhã Deus colocar uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos uma temática dizendo 2 tipos de crente. E aí você vai se enquadrar nesse tipo de crente. 2 tipos de crente, o crente do monte e o crente do supé do monte. Guarde essa palavra, o crente do monte e o crente do supé do monte. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus 17, que diz assim, tem ali, né? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. O monte aqui é o Monte Tabor, tá bom? E transfigurou-se diante deles,
e o seu rosto resplandeceu como o sol, ou como a luz do sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E abrindo eles os olhos, ninguém mais viram senão a Jesus. Neste mesmo capítulo, agora vai comigo para o verso 21. Vai lá para o verso 21, que para os irmãos entenderem essa palavra um pouco complexa, vocês vão ter que entender o verso 21. Jesus disse: Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa só Bíblia aberta aqui comigo. O capítulo 17, da qual Deus colocaram no meu coração, foi um capítulo que para a minha vida foi um divisor de águas. Por que foi um divisor de águas? Porque quando eu li, irmão, este versículo, este capítulo, eu ficava intrigado dizendo: por que Moisés e Elias aparecem naquele cenário? Moisés morreu. E aqui já vai fazer um bom tempo que Moisés estava morto. Elias, todo mundo sabe que foi transladado ao céu num redemoinho. O pessoal fala que foi numa carruagem de fogo, mas na verdade a carruagem de fogo fez a separação entre Eliseu e Elias. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus num redemoinho divino que Deus o conduziu. Ou seja, ele não está morto. Ele foi transladado assim como Enoque, que andou com Deus e foi tomado para Deus. Aí eu ficava: mas Senhor, nós acreditamos que os mortos não podem comunicar-se com os vivos. E nessa passagem mostra que Moisés e Elias apareceu conversando com Jesus. Repara que no texto começa a dizer que 3 discípulos de Jesus sobem para o monte e 9 ficam lá embaixo do monte. E aí eu disse aqui, lembra o crente do monte e o crente do super do monte, ou embaixo do monte. Ele pega os 3 importantes apóstolos que ele iria fundamentar a sua igreja: Pedro, Tiago e João. E aí nós entendemos que esses 3 importantes discípulos de Jesus é os 3 que vai levar a igreja numa liderança apostólica muito importante. Por exemplo, Pedro é aquele que recebeu uma promessa, ele foi o primeiro apóstolo do Senhor chamado, da qual ele olhou para Pedro e falou: Pedro, sobre esta afirmação que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, eu vou firmar a minha igreja e as portas do inferno não irá prevalecer contra ela. E aí ele olha para Pedro e fala: Pedro, te darei as chaves dos céus. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. O que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. E na pessoa de Pedro estava o colegiado apostólico. Pedro era aquela liderança pastoral muito importante. Glória. Tiago aqui, ela é a pessoa pastoral que vai pastorear a primeira igreja que foi fundada, a igreja de Jerusalém. E aí sobra o apóstolo João, o Joãozinho, o apóstolo amado, aquele que ficou encarregado de escrever as últimas coisas do livro de Apocalipse. E eu não sei se os irmãos têm conhecimento, o apóstolo João não foi morto de morte matada, né? Foi morto de morte corrida. Como assim?
morte morrida. Ele foi o único dos apóstolos que Deus preservou a vida dele até o final e muito provável morreu de pneumonia dentro de uma caverna. Deus preservou porque tinha uma promessa sobre ele, que Cristo iria vir sobre ele para revelar as últimas coisas a qual estamos vivendo, que é o livro de Apocalipse. Então, nesses 3 importantes apóstolos, eles começam a subir para o Monte Tabor, e lá no Monte Tabor, Jesus está conversando com eles, e Jesus começa a se distanciar e começa a entrar no mundo espiritual, e ali vai nos dizer que aquele clima poderoso, no monte aparece Moisés e aparece Elias e começa a conversar com Jesus. Repara que eles não estão mais no mundo físico. O mundo espiritual entra no mundo material. Jesus permite uma ênfase da glorificação futura. Jesus mostra para eles como vai ser quando ser arrebatados e encontraremos com o Senhor das nuvens glorificados. Ele mostra que o mundo espiritual agora ele tem a atuação no mundo material. Você quer ver uma coisa? Como que é extraordinário isso? Sabe naqueles momentos que nós estamos passando grande dificuldade na nossa vida, que nós estamos passando uma prova tremenda, e aí vem um irmão ou uma irmã, você está na rua, no ônibus, e aí Deus toma a boca daquele vaso, chega diante de você e começa a falar tudo, começa a mostrar, começa a dar uma palavra de orientação, que você fica, Senhor, o que é isso? Como pode acontecer o mundo espiritual entrando no mundo material? Aleluia. Ou aquele momento que você está na sua casa, o vizinho bate lá, faz uma oração agora pelo meu filho, que meu filho está enfermo, você vai lá, bota a mão e o filho é curado. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É o mundo espiritual atuando no mundo material. Aleluia. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que o mundo espiritual quer entrar no mundo material e ele quer entrar através da tua vida, quer entrar através das tuas mãos, através da tua boca, através da tua vida, para que o teu vizinho saiba que o mundo espiritual pode entrar no mundo material e resolver o teu problema. Aleluia. Jesus tem poder. Nós não adoramos um Deus pregado na cruz que morreu, nós adoramos um Deus que foi morto, mas ressuscitou e está no nosso meio nesta manhã, que pode entrar na tua vida e resolver os teus problemas, pode trazer solução. Aleluia. Jesus estava ensinando para Pedro, Tiago e João que ele tem o poder. E aí naquele momento Moisés e Elias aparecem a Jesus e começa a conversar não com os discípulos, mas começa a conversar com o dono da vida. Aleluia. O dono da autoridade. Por que Moisés e por que Elias? Moisés é aquele que tinha a lei. Todo mundo conhece Moisés no Antigo Testamento. Até hoje os judeus falam de 3 grandes e importantes profetas: Moisés, Elias e alguns ainda ele cita Isaías. Esses são os 3 importantes para a cultura judaica. Então Moisés é a representação da lei, é a representação de tudo quanto Deus deu dar sobre a lei. E aparece Elias. Elias é um dos grandes profetas do poder. Me mostre um outro profeta que orou e desceu do céu. Me mostre um outro profeta que enfrentou falsos profetas na antiga aliança com tanta veemência como Elias. Um profeta que fez grandes sinais, prodígios e maravilhas dentro do povo de Israel. Mas está diante de Jesus. Era Deus Pai dizendo para os apóstolos: olha para o meu filho. Diante do meu filho está a lei e diante do meu filho está o poder. Aleluia. A lei e o poder está em Cristo. Aleluia. Cristo é a lei. Cristo é o poder. Aleluia. Estava diante de Jesus. E aí Pedro, olhando aquela cena poderosa, olhando aquilo tremendo acontecer diante dele, ele olha e fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Aleluia. Irmãos,
Há um mês atrás, na nossa igreja sede, nós estávamos vivendo a UNADEB, que é a União de Jovens das Assembleias de Deus, aqui em Itaquera. E a igreja estava cheia, lotada de jovens, tínhamos mais de 400 jovens cantando no coral, a igreja estava entupida no domingo à noite, tinha gente na galeria, e aí eu estava regendo a orquestra, eu fui para trás dos jovens, quando estava na ministração da palavra, e eu fiquei assim, espantado com aquele povo, lindo da igreja, quando a igreja está cheia, né, muito bonito, e o povo dando glória a Deus, o povo sentindo o poder de Deus sendo atuante no nosso meio, e eu me lembrei do irmão Pedro, Senhor, bom é estarmos aqui. E eu fiquei olhando naquela cena tão linda, o povo sendo cheio do poder de Deus, os jovens entregando profecia, os jovens ativos. Bom é estarmos aqui, Senhor. Bom, eu estava igual Pedro, eu estava ataziado, eu estava vendo aquele momento importante na nossa vida e falei, Senhor, bom é estarmos aqui na tua presença. Talvez uns tenham prazer em estar no shopping, estar vivendo a praia, isso não estamos falando que é pecado, é bom, mas também bom é estarmos na tua presença, Senhor. Bom é estarmos aos teus pés, Senhor. Bom é viver este momento que é único. Irmãos, shopping você pode ir na segunda, na quarta, na sexta, você pode, mas este culto aqui hoje pela manhã, só você está vivendo ele, nunca mais vai ser vivido. Aleluia! Outros estão dormindo, outros estão fazendo outras coisas, mas nós estamos aqui dizendo, bom é estarmos aqui, Senhor. Bom é estarmos aqui nesta manhã. Aleluia! Este é o primeiro tipo de crente, é o crente no monte, é o crente que gosta de viver o Pentecoste, é o crente que gosta de ver o fogo, é o crente que gosta, aleluia, de estar na presença, e aí brilhar a boca, irmãos, e aí ele fala no verso 4, uma besteira, ele fala, Senhor, se você quiser a gente faz 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Vamos fazer tenda no monte. Aí Jesus não, olha o texto aí, Jesus não responde ele. Ele está tanto falando besteira que Jesus não responde ele. Você já viu aqueles momentos, não sei vocês, irmãos, mas eu tenho hora que eu estou tão cansado, que nós dobramos o joelho no chão e começa a falar com Jesus, e digo, Senhor, Pai, tem de misericórdia da tua misericórdia, sabe? Você começa a falar tanta coisa, que você está tão cansado, que a pouco você para de joelho. Aconteceu já isso com você? Comigo acontece, porque nós somos humanos, né? Daqui a pouco nós estamos até olhando pelo inimigo, Senhor, abençoa ele, né? Nós estamos falando coisa que não tem nada a ver mais. Pedro falou assim, eu vou fazer 3 cabanas aqui, ô glória. Ele está vivendo tão aquele momento extasiado, que ele quer viver no monte. E aí Jesus nem responde ele. Eu falei, menino, aí Deus Pai se manifesta numa nuvem gloriosa naquele momento e fala assim, aí está o meu filho amado, a quem eu comprazo, ou a quem eu amo, escutai-o. Irmãos, o poder é bom. Eu me lembro a primeira vez que eu fui para o monte, eu fui com os crentes pentecostais até o tutano, sabe? E aí ficou homens separados para um lado, as mulheres para o outro, e 2 homens de pé, para só dar, né, uma proteção para fazer a vigia, que é mato. Nós estávamos ali no Monte de Goianazes. Fui a primeira vez e eu dobrei um batuque, boque, escrito pandeiro, boque. Foi glória, né? Eu vou ficar aqui de pé, terminar de olho aberto que de olho fechado. E aí, daqui a pouco, uma irmã que estava ali junto com uma missionária, ela olhou para mim e falou assim, Roberto, vem aqui ver o negócio. E aí eu fui, irmãos. Quando eu acabei de chegar assim, o chão estava fundo, como se tivesse tocado fogo, e estava tudo aceso. O mato todo aceso.
Isso já era na altura, já era umas 3 horas da manhã. Aquelas irmãs oraram no mínimo 2 horas, de rosto no chão. Eu consegui orar 15 e já fiquei de pé com o mão aberto e fechado. Eu falei, falar o quê? Fazer aqui? É você que eu falo isso. Porque nós aprendemos que Deus se manifesta na igreja, né? Que aqui, o lugar da bênção e tal, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E era brasa, estava acesa nos meus olhos. E não colocaram fogo, não colocaram. Não. Era o mundo espiritual entrando no mundo material. E aí, eu vi aquilo e fiquei assombrado. Ela falou, pode colocar a mão. É de Deus esse negócio aqui. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui agora? Estreitou agora na terra. Porque quando nós nos deparamos com isso, nós ficamos igual crianças quando dá presente para as crianças, ficam, não sei o que é isso. E aí começou, irmãos, o movimento espiritual do nosso meio. Nós estávamos igual Pedro, atônitos, mas eu aprendi uma coisa: fogo é bom, fogo é maravilhoso, e eu não estou aqui pregando contra o fogo, estou aqui dizendo que nós precisamos de fogo na nossa vida, mas nós precisamos escutar a Jesus. Escutar a Jesus é melhor, né? Ter intimidade com Jesus é muito melhor do que vivermos uma vida somente de fogo. E você vai ver que quando Deus quis falar com Elias estava lá dentro da caverna, só observando. Daqui a pouco entra um fogo, uma labareda de fogo dentro, e Elias só observando. Jesus não estava lá. Daqui a pouco entra mesmo, Jesus não estava lá, mas daqui a pouco vem uma brisa suave e Deus fala com Elias. O que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã? Deus está te dando discernimento da palavra para você entender, a escutar a Jesus, a viver a Jesus. E como que eu ouço a Jesus? Lendo a palavra, vivendo a palavra, comendo a Bíblia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, lendo a palavra de Deus na sua vida. Você vai escutar Jesus, você vai meditar em Jesus. E qual que é o outro caminho que Deus nos deu para ouvir? É a oração, é o joelho. Tem uma vida de oração e uma vida na palavra. Tem uma vida de oração e uma vida na palavra, que você vai ver que a tua vida espiritual vai crescer. Aleluia! E você vai ter intimidade com Jesus. O irmão que nos antecedeu aqui, estávamos falando que estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos de apostasia. Tempos que você não sabe distinguir quem é e quem não é. Nós estamos vivendo tempos em que alguns têm aparência de piedade, mas nega a fé quando você vai conversar com ele. Que você não sabe distinguir uma igreja evangélica, uma igreja cristã, de uma igreja mundana. Onde que aceita o pecado, onde que a iniquidade já tem entrado na porta de muitos corações. Mas em meio, irmãos, a estes últimos dias que nós estamos vivendo, eu trago uma notícia para você, uma notícia maravilhosa. Está chegando a hora de ir embora. E vou te dizer algo melhor ainda. Daqui para o fim não vai melhorar nada, só piora. Se nós atravessamos uma pandemia, aí deixa eu trazer uma outra notícia, vai vir alguma coisa pior ainda. Mas, diante deste cenário todo pequeno, a qual a fé de muitos estão se inspirando, daqui a pouco a trombeta toca, os remanescentes sobem e vão se encontrar com o Senhor da glória dos ares, e para todos sempre nós estaremos com o nosso Senhor. Aleluia! E o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, diz: exortai-vos os irmãos com essas palavras. Eu não venho aqui nessa manhã dizendo: ei, levanta a tua mão, glorifica a Deus, porque a chave está chegando, o carro vai ser mudado, o apartamento vai encostar. Jéssica, tem 10 mil na sua conta. Não vou trazer essa notícia. Não vou trazer. Ela gostou.
fica. Eu vou trazer uma palavra melhor. O Senhor da glória está chegando. O Senhor da glória está chegando, aleluia. E Ele quer te encontrar vivo. Ele quer te encontrar quente. Ele quer te encontrar, aleluia, com os olhos olhados para o céu, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, aleluia. Sabe por quê? Porque crente morno, irmãos, só tem de uma coisa: é vomitar na boca do Senhor. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você é quente, ele vai te esquentar mais ainda. Amém. Se você está em 100 graus, ele vai te subir para 200. Está em 200, vai para 400. É assim, crente doido. Se você está frio, não tem problema, ele te aquece. Agora, crente morno, não tem nada, porque o crente morno é aquele tipo de crente que ele começa. Ele vai, irmão, vem aqui louvar. Eu vim pregar aqui, né? Não tem uma palavra. Lá na minha igreja tinha um modelo lá que era, você dava uma oportunidade para ele pregar, aí você veio e falou assim: irmãos, hoje eu fui pego de surpresa. Eu falei: vixe, só exatamente chegar, vai ser pego de surpresa. É dessa forma. Agora o crente quente, ele fala: Senhor, esse daqui, aleluia. Eu estou pronto, aleluia. Se alguém falar assim: se Jesus voltar hoje tu sobe, você fala: eu subo, aleluia. Porque nós temos que ter certeza da nossa salvação. Aleluia. Nós temos que ter certeza de que a nossa vida está no altar. Nós temos que ter certeza de que o Senhor vai buscar uma igreja, aleluia, viva, uma igreja alegre, uma igreja quente, uma igreja que ama Ele profundamente. É o crente Pedro. É o crente do monte. Poder. Mas tem que escutar Jesus. Não só vivermos de poder, mas Jesus é importante. Bora Pedro, bora Thiago, bora João, que negócio no outro culto está pegando fogo lá. Vamos descer pro monte. Tinha um culto no monte, pentecostal, mega paro, putz. Vamos descer agora. Quando está descendo no monte, sobra quantos discípulos no monte? 9. Está todo mundo lá, os 9, André, Bartolomeu, os meninos estão tudo lá. E a Bíblia vai informar, no verso 14 até o verso 27, que está acontecendo outro culto. E o culto que está acontecendo lá é o culto do pai lunático. Chega um pai lá, e olha assim e fala assim: eu fiquei endemoniado aí. E aí? Irmãos, dura prova é quando alguém chegar aqui com um demônio aqui nessa igreja, já passamos. Dura prova é. E aí? Está preparado? Lembro eu de um testemunho que nos contaram lá na nossa igreja, que nossos irmãos do Ministério do Belém estavam terminando o culto e entrou um irmão na igreja e gritou bem assim: vou eu provar esta igreja e vou permitir agora uma prova para saber que eu sou Deus. Isso aí. 2 minutos que esse irmão falou, ele surtou, ele endemoniado dentro da igreja. Os irmãos falaram: sabe tudo é um espírito me enganando. Falou que o demônio pegou aquilo e torceu o mundo. Falou que pegava os bancos e o presbítero e o diácono já correu também. Só ficou o pastor. E falou que o demônio pegava o pastor assim pelo colarinho e subia assim para ele assim. E os irmãos: corre, gritam os irmãos, porque não dá. Não dá. Chama os irmãos lá da outra igreja. Corre lá, corre lá. Aí falou que quando chegou um irmão, senhorzinho, não dava nada. Não dava nada para ele. Se não me engano, era presbítero da outra igreja lá. Ele chegou. Quando ele pisou o pé, o pessoal falou: em nome do Senhor Jesus, sai. Falta-nos o que? Preparo espiritual para entender que em certos momentos a teologia não vai ajudar, não. Os nossos livros acadêmicos não vai ajudar, não. E aí?
Está preparado? Está preparado para quando encontrar? Aqui, vou te dar o que estava acontecendo. Os 9 apóstolos que ficaram no Superior Monte, eles estavam debatendo teologia dos fariseus. Eles estavam debatendo a lei contra os fariseus. Ou seja, Jesus não mandou eles ficar perdendo tempo com coisa que não era para perder tempo. Aí Jesus falou, calma aí que o culto lá embaixo vai pegar fogo daqui a pouco. E eles vão entender que é melhor vigiar, né, do que estar perdendo tempo. Você já viu aqueles cultos que é só ladainha, oba-oba? Aqueles pregadores que falam de tudo, menos da palavra de Deus? Que enchem linguiça, como eu estou falando num verbo popular aqui para os irmãos entenderem. E fala, e fala, e fala. Eu sempre brinco e começo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala da grama, do pasto da ovelha. Fala da lã da ovelha. Daqui a pouco está fazendo viagens intraestelares. Está falando tanta coisa, menos a palavra de Deus. E aí a Bíblia fala assim, e o que eu tenho a ver com essa palavra, Jesus? Esse homem está falando. É falando coisas que não edificam. Aí chega um irmãozinho e fala, Jesus é bom e o diabo não presta. Aleluia, o poder cai na igreja. Jesus ressuscita, Jesus faz um monte de coisa. Mas aquela palavra tão simples. O que Deus está nos ensinando a não perder tempo com coisas que não edificam a sua vida espiritual. Não perca tempo, aleluia. Vai ter uma adoração, vai ter isso, vai ter aquilo. Não estou falando aqui que estudar não é importante. Estude a palavra, medite na palavra, mas aquilo que não edifica, tira. Eu costumo dizer que você tem que trazer 2 bolsas dentro da igreja, uma furada e outra boa. Acho que está furada, deixa as coisas lá de pressa e vai embora. Vai cair pelo caminho aí, vai embora. Agora aqui foi edificando, você fala, opa, isso aqui é bom, deixa eu colocar aqui. Acabou. E você vai ser edificado. Porque, irmão, não podemos mais perder tempo. Não perca tempo na tua vida espiritual. Não perca tempo. Paulo diz assim na carta aos Coríntios que nós iremos estar diante do grande tribunal de Cristo. E tudo que fizermos em corpo será revelado lá no tribunal. Eu disse isso lá na igreja, meu Deus, posso falar? Porque nós iremos comparecer ante o tribunal de Cristo. Sabe aquilo que você está fazendo hoje aqui na obra do Senhor, irmãos? Os anjos estão tudo anotando. Opa, chegaram lá, limparam a igreja, o irmão tocou, a irmã cantou, o irmão cantou. Tudo está sendo anotado e você vai receber galardão da parte do Senhor. Tem irmãos, aleluia, que eles têm o prazer de limpar a igreja. Tipo a irmã nossa lá que ela limpava a igreja 3 vezes por semana, deixava a igreja cheirosinha e ninguém via ela. Os meninos chegavam, colocavam as crianças mascando chiclete, colocavam no banco, ela já ia em cima, tira esse chiclete daqui, menino, você é muito desviado, fica crente, aleluia. Mas ela tinha zelo por estar todo na casa do Senhor, vai receber galardão na presença do Senhor. E aí piora mais, porque Paulo diz que vai ter 6 tipos de obra. Anote quem quiser. Vai ter 3 tipos de obras boas e 3 tipos de obra mal. 3 tipos de obra boa: ouro, prata e pedras preciosas. Aquelas obras que você faz para o Senhor. Aquelas obras que você não quer saber de nada, não. Você não quer saber se você é afinado, se você não é afinado. Eu sei que eu quero louvar para o meu Senhor. Aleluia. Você faz, não é com o Renan. Você faz, não é com a Jéssica. Você está aqui no culto que você quer adorar Jesus. Que você quer cantar Jesus. O pastor fala assim, irmãos, vai ter evangelismo. Opa, eu vou lá porque eu quero ganhar almas para o Senhor Jesus. Eu quero tocar, eu quero cantar, eu quero entregar um folheto. É obras para o Senhor. Aí tem 3 tipos também de obra: palha, feno e madeira. Paulo vai falar. São aquelas tipos de obra que querem para fazer se aparecer, irmãos. Quer fazer aparecer. Aí não, eu vou lá porque o Renan tem que me ver lá. Eu vou lá porque eu quero a irmã ali, ó. Ô irmão, eu estou aqui, tá vendo? Eu estou aqui. Obras
quando nós colocamos fogo na palha? Sobe o quê? Quando você coloca fogo na madeira e no feno, vai ser isso, galera, daqueles que fazem tudo na casa do Senhor, simplesmente para ser parecido. Mas aqui nessa manhã, Jesus estava nos ensinando, não perca tempo com essas coisas. Não perca tempo com essas coisas. Pensa em ganhar almas para o reino de Deus. Sai aqui nesta manhã com essa palavra dizendo: Senhor, eu não quero nem ser um crente no monte fanático e nem um crente lá no supermonte que perdeu tempo. Eu quero ter uma vida cristã equilibrada na tua presença. Eu quero ter uma vida cristã que te louve. Eu quero levar sequer na minha vida, sequer uma alma para o reino. Aleluia. Tem um hino da nossa harpa, que é o Senhor Memória 16 ou 17, que fala assim: como posso eu, com as mãos vazias, apresentar ao Senhor? Irmãos, eu acredito que nós estamos aqui para ser bênçãos de vida para outras pessoas. Vai comprar o pão, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus tem uma palavra para você. Você quer ver uma coisa? Eu sempre costumo dizer lá, hoje aqui, ó, está tendo culto. Qual que é o próximo dia do culto? Quinta-feira, 7h30, às 20. Sai falando lá, ó, Jesus está lá. Vai lá receber a bênção, vai lá. O pastor vai orar por você e você vai ser abençoado. Aleluia, você vai ser abençoada. Deus está ressuscitando, Deus está curando. Lá é o lugar. Você quer, vai lá que Deus vai fazer. Faz a propaganda. Eu costumo dizer, você sabe como que o ministério de Jesus foi mais frutífero? Fruto. O sufoqueiro. Jesus chegava no sufoqueiro e falava assim, curava eles e falava assim: não fala isso pra ninguém. Não é verdade? Você pega um fofoqueiro e você vai assim: não fala isso pra ninguém. No dia seguinte, seja fofoqueiro de Jesus. Sai para a vida de Jesus. Fala assim: vem aqui, quero te contar uma fofoca. Senta aqui. Ó, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. Fala da vida dele. Se é para falar da vida de alguém, fala da vida de Jesus. Oxe, faz o que Jesus transforma. Seja a alegria do teu bairro. Olha para o seu vizinho e fala assim: olha, bom dia, que Deus te abençoe. Ele fala: o que aconteceu com esse irmão? Deus disse: irmão, eu tenho a alegria de Deus para dar para a tua vida. Aleluia. A água que desceu para aquela mulher samaritana de João 4 está disponível também para a tua vida, para este bairro, para esta cidade, para esta igreja aqui, refúgio da fé. Aleluia. Você fala: o refúgio está lá. Vai lá que você vai encontrar ele. Aleluia. Aí, para acabarmos aqui por esta manhã, o filho está lá e coloca a mão e não sai, coloca o outro e não sai, coloca o outro e não sai. Aí Jesus chega com a comitiva do monte e fala assim: o que está acontecendo aí? Jesus, está meio endemoniado aí, não trabalha para nós. Jesus falou: bando de incrédulo. Olha lá o texto. Jesus se ensinou a ele: até quando eu estarei com vocês? Vocês não têm fé, não? Aí Jesus, ó, saiu, foi liberto. Aí eles ficam tudo pasmados daquilo. Depois eles falam: mas o que foi aquele negócio? Mas Jesus falou assim: olha, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, tem lutas que nós iremos travar que não vai ser uma simples oração. Existe um propósito de oração. E aqui eu te dou um conselho, até para o pastor, para a igreja, quem sou eu para aconselhar. Quer ver as coisas mudar? Faça propósito na presença do Senhor. Aleluia. Quer ver as coisas mudar de natural para sobrenatural? Faz um propósito, fala assim: Senhor, eu vou orar 30 dias. Vai ser matado. Eu vou orar naquele horário. Meu pastor tem 75 anos, pastor Eberil. Vocês vão conhecer ele. Todos os dias, eu tenho um propósito que todos os dias eu tenho que orar das 3 horas da manhã até as 4 da manhã. E aí, esses dias eu estava numa insônia, eu liguei o WhatsApp. Irmãos, 4h45 da manhã, esse velho me mandou uma mensagem aqui: olha, ele acabou de orar e estava me respondendo. Estava orando. E as coisas mudam, irmãos, quando oram.
As coisas mudam quando entra em propósito de oração. Nós estamos indo para o final do ano. Se você ainda não alcançou aquilo que Deus determinou para a tua vida, aquilo que talvez você tenha colocado aos pés do Senhor e não viveu, Deus está mandando aqui nessa palavra, faça oração ao Senhor. Que Deus ainda dentro deste ano pode conceder aquilo que você tem pedido ao Senhor. Pode conceder para a tua casa, para a tua empresa, para o teu trabalho, um propósito de oração, aleluia. Muda o cenário na qual você está vivendo, aleluia. A oração é a ferramenta poderosa de Deus para mudar a situação da qual nós estamos vivendo, irmãos. Deus trabalha de acordo com a nossa resposta. Se você está pronto, o Senhor está pronto também a te abençoar. Se você retrocede, você também, Deus vai retroceder a mão dele também. Eu sempre falo, nunca pensa, é uma igrejinha pequena, é um povo pequeno. Não. Quantas cadeiras tem aqui, irmão? 30. O Renan já está comprou, tem mais? Tem mais cadeira? Então pode comprar mais cadeira. Porque Deus vai trabalhar de acordo com a fé de vocês. Deus vai trabalhar de acordo com a fé de vocês. Eu estou para comprar a minha casa. Essa daqui eu te falei, né? Já estou finalizando, irmãos. Atrás, há 2 anos, eu estava fechando o negócio para comprar uma casa linda, maravilhosa. E era o sonho meu e da minha esposa, porque moramos na casa da minha avó. E, diante disso, eu falei para ela, filha, a gente precisa ter nosso canto. Se acontecer alguma coisa comigo, como homem, você e meu filho estão respaldados. Nós temos que pensar isso como homem. E nós trabalhando, e foi em 2022, quando íamos dar entrada na casa, roubaram o carro. Eu estava aqui conhecendo o Renan, a Jéssica, 2023, roubaram o carro. Me levaram assim, irmãos. E eu preciso de um carro para trabalhar. Amém. E aí eu fiquei em torno de acho que uns 6 meses a pé trabalhando. E todo o dinheiro que a gente tinha para entrar na casa, eu falei, tem que segurar agora e tem que atuar aqui dentro de casa, porque ônibus, gasta, tudo. E amém. E o dinheiro foi indo. Aí Deus usou o Renan, a Jéssica, abençoou eles com outro carro, eles venderam o carro deles para mim, me abençoando, e aí começamos. E aquela casa que a gente queria, que estava linda, ninguém tinha morado, amém, não conseguimos fechar. E aí, atrás da nossa congregação, atrás da nossa casa, da nossa igreja, uma placa de vendendo uma casa. E eu falei, eu vou abrir aquela casa. Ela bem atrás da minha igreja, filé aqui no meu bairro, a outra casa não era no meu bairro, era em outro lugar, eu não queria sair do meu bairro, porque minha família está lá para dar assistência. Amém. Diante disso eu fui lá, um dia o pedreiro estava pintando, eu falei assim, opa, você sabe o número aqui do dono dessa casa aqui? Eu não sei, eu fui, posso dar uma olhada na casa? Irmãos, esteticamente a casa não era de acordo com o que eu queria. Mas eu falei, é perfeita para o que eu quero fazer. Porque a casa era bem baixinha, quase 5 cômodos, 3, 4, 5, 6 cômodos. Então dava para a gente construir do jeito que a gente queria. A outra casa já estava construída, então era difícil. Eu falei, Deus, esse negócio. Aí no dia que eu fui ver a casa, estava tendo círculo de oração na nossa igreja. O nosso círculo de oração é na sexta-feira, 2h30 da tarde. E eu oro com aquelas velhinhas lá de Deus. E aí eu falei, eu vou lá primeiro e depois eu preciso de oração. Quando eu entrei na casa, meu coração já se alegrou. Aí eu falei assim, quanto que um rapaz está vendendo nessa casa aqui? Irmãos, no nosso bairro não consegue casas a menos de 300 mil reais. As casas já estão tudo construídas, então assim, o pessoal está pedindo demais. E a minha casa fica do lado do Parque do Carmo, do lado do SESC, então é super valorizada aquela região ali, do Itaquera. Quando ele olhou para mim e falou assim, o rapaz está pedindo 50 mil nessa casa. Eu falei, o quê? Ele está dando de graça esse negócio aqui. Eu falei, não, eu vou orar. Oxi, eu vou orar, Jesus. Eu vou orar.
E fui para o ciclo de oração, quando o ciclo de oração levantou, eu falei, mano, me dá uma oportunidade aqui rapidinho, deixa eu só contar um negócio aqui. E aí, irmãos, eu preciso comprar uma casa aqui, ó. Aqui atrás, ó. Eu não vou sair daqui, as irmãs, vamos orar, Jesus, vamos orar. É assim. E aí Deus tomou a boca de uma irmã lá na sexta-feira passada e falou assim como foi na casa lá da mulher lá que estava sem nada para comer e os filhos a ser levados, de repente Deus multiplicou e ela foi abençoada. Eu falei para minha esposa, toma que essa veio de Deus, aleluia. E aí a gente já estamos, vai ser o azulejo assim, vai ser o piso assim. Nós vamos fazer desse jeito, porque, irmãos, quem tem fé alcança sem ter pegado ainda na mão, mas já vive de acordo com o que já estamos lá. E Deus está comentando. Minha esposa estava desempregada, Deus abriu uma porta de novo para ela na área de trabalho dela, que é pedagogia, do lado de casa, numa escola militar. E eu falei, Deus está respondendo. Por que eu estou dizendo isso? Nesta manhã, Deus me impulsiona por meio dessa palavra dizer para você, levante a sua mão como sinal de receber aqui a palavra do Senhor, dizendo, nesta manhã, repete comigo, por meio da fé, tomo, aleluia, esta palavra para minha casa, para minha igreja e para minha família, que vão viver algo extraordinário da parte de Deus. Glorifica o nome santo do Senhor nesta manhã. Toma essa palavra e glorifica que você vai testemunhar grandes coisas da parte de Deus para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Se eles ainda não estão aqui glorificando por meio dessa palavra, Deus está indo lá agora, trabalhando, aleluia, livrando da sepultura, trazendo, vai ser através da sua vida que a água do Senhor vai jorrar e grandes coisas você vai viver. Aplauda o nome santo do Senhor.